Olá, discentes da quarta turma de agronomia do SESG. Aqui é a professora Mariana. Nós vamos então hoje ter uma aula prática, apesar de eu vou trazer um pouquinho da prática para vocês aqui nestes vídeos, mostrando para vocês então um pouco sobre evapotranspiração, tá? Que é um tema relacionado à nossa disciplina de climatologia e meteorologia agrícola. E então, antes de iniciar no tema propriamente dito, no qual eu vou mostrar para vocês instrumentos, e maneiras de mensurar a evapotranspiração, eu gostaria de sintetizar um pouquinho do que a gente estudou na teoria, relacionado à atuação da agrometeorologia, Por quê, gente? Das atividades econômicas existentes, a agricultura ela é sem dúvida aquela que tem a maior dependência das condições do tempo e do clima. As condições atmosféricas elas afetam todas as etapas das atividades agrícolas, desde o preparo do solo, semeadura até a colheita, o transporte desse material, o preparo dele, o armazenamento destes produtos, certo? Então, as consequências de situações meteorológicas adversas, elas podem levar a graves impactos, e prejuízos enormes econômicos para produtores, Então, às vezes, a gente não consegue nem quantificar esses prejuízos. Então, mesmo que a região tenha uma tecnologia avançada, com uma organização suficiente para diminuir esses impactos, os riscos meteorológicos, eles muitas vezes vão causar enormes prejuízos econômicos. Por quê? Porque as condições adversas do tempo, eles são frequentes e algumas vezes eles são imprevisíveis a médio e longo prazo, certo? Fazendo com que então a agricultura se constitua como uma atividade de grande risco. Como que a gente observa isso? A gente observa isso através de ocorrências de secas prolongadas, de veranicos, que são períodos secos dentro de uma estação úmida, através de geadas, dos períodos de chuvas excessivos, que às vezes podem ser acompanhadas de granizo. Então, nesse sentido aí, a meteorologia agrícola ela tem como objetivo colocar essa ciência da meteorologia a serviço da agricultura, em todas as suas formas. Para quê? Para melhorar o uso da terra, certo? Para ajudar a produzir o máximo de alimentos e também evitar o abuso irreversível dos recursos da terra. Por quê? Tendo esse pensamento aí em mente, tendo essa consciência, a gente vai obter, nesse caso, o mínimo de conhecimento necessário para que a gente possa analisar e entender as relações entre o ambiente e as atividades agrícolas. Para o quê? Visar explorar os recursos naturais com consciência das necessidades de preservação do ambiente para as próximas gerações, certinho? Então vamos lá, vamos para o primeiro passo aí, abordando então um pouco sobre a importância do ciclo hidrológico, da evapotranspiração no ciclo hidrológico. Bem, pessoal, então nós temos aí, uma figura, na qual nos mostra aí um pouco sobre o ciclo hidrológico, E o que a gente pode inferir aí sobre a importância da evapotranspiração neste ciclo, Porque, na verdade, a gente primeiro precisa saber, como que ocorre essa evapotranspiração. E a evapotranspiração, então, ela é aquela forma pela qual a água da superfície terrestre passa para a atmosfera no estado de vapor, certo? Tendo, então, esse papel importante no ciclo hidrológico em termos globais. E esse processo, ele envolve a evaporação da água de superfícies livres, como os rios, os lagos, represas, o oceano, etc., envolve, então, essa evapotranspiração de água de superfície de água livre, de água de superfície dos solos e da vegetação úmida, na qual é aquela que foi interceptada durante uma chuva,
e também a própria transpiração dos vegetais. Bem, outro fator importante também, né? A gente pode observar por essa primeira imagem aí, né, da microbacia hidrográfica, né? É que em uma escala, se a gente for pensar em escalas de bacia, né, nós temos grandes bacias e nós podemos subdividi-las em microbacias, né? Então, se a gente for pegar em uma escala intermediária aí, a evapotranspiração ela vai assumir um papel fundamental nesse balanço hídrico dessas microbacias hidrográficas, tá? Juntamente com quem? Com a precipitação. Então, o balanço entre a água, né, que entra nessa microbacia pela chuva que sai por essa evapotranspiração, vai resultar, então, em uma vazão, certo? Do sistema de drenagem. Se a gente observar ainda por essa segunda figura aí, né? E a gente pensar, então, em uma escala local, né? No caso de uma cultura, por exemplo, né? A evapotranspiração da cultura, ela vai se restringir aos processos de evaporação da água, né? No solo, e da vegetação úmida e de transpiração das plantas. Então, o balanço entre a água que entra na cultura, né, pela chuva e que sai, né, que retorna ao ambiente por evapotranspiração, vai resultar na variação do armazenamento de água no solo, né, que, por sua vez, vai condicionar o crescimento, o desenvolvimento e o rendimento da cultura. E quanto à importância da evapotranspiração na agricultura? Bem, pessoal, nós utilizamos, né, o recurso da irrigação naqueles períodos em que nós temos escassez hídrica, certo? E uma das maneiras de estimar, né, a lâmina de água, o volume de água que vai ser aplicado, nós utilizamos a evapotranspiração. Então, se a gente observar por essas imagens aí, né, de toda a água doce superficial do mundo, certo? 0,64% do total, né, da água no globo, apenas 51%, né, 51,8%, ela vai estar disponível para ser usada, né? Então, esses 51,8%, eles representam 0,33% do total de água, né? Então, dessa água doce que é utilizada, né, 70% dela é na prática utilizada na irrigação, né, que na verdade nem é um uso prioritário. Nosso uso prioritário, né, é consumo humano e dessedentação de animais. Então, uma maneira, né, para a gente racionalizar, né, o uso da água na agricultura, né, nós precisamos determinar a evapotranspiração da cultura para a gente obter, né, manejos coerentes para que a gente possa, então, aplicar a água de maneira eficiente, tá? Na quantidade certa. Então, pessoal, para definirmos certinho o que é evapotranspiração, né, vocês já podem perceber pelo nome que é a evaporação da água, né, mais a transpiração, né, na forma de vapor pelas plantas. Nós vamos definir isso direitinho, né? Então, é uma somatória, é uma evapotranspiração. E o que é a evaporação, né? A evaporação é um processo, né, físico da água, né, no qual esse líquido, né, ele vai passar para outro estado. Então, ele vai passar para o estado gasoso. Então, a água, a evaporação da água na atmosfera, ela ocorre, né, em todos os espelhos d'água aí, né, em oceano, em lagos, rios, né? Ela ocorre no solo, né, na vegetação úmida, ou seja, aquela vegetação que foi interceptada pela chuva, certo? E para a gente, né, para que ocorra essa evaporação da água, nós temos a necessidade de energia, né? E essa energia, né, que é capaz de converter a água na fase líquida para o estado gasoso, né, ou no estado de vapor, ela é chamada de calor latente de vaporização, tá? E esse calor latente de vaporização, ele corresponde aí aproximadamente a 2,45 megajoules por quilo, tá bom? Por quilograma, isso a uma temperatura média aí de 20 graus. Bem, pessoal, então após definir evaporação, nós vamos definir, né, o que é transpiração.
transpiração, né, é a perda de água na forma de vapor pelas plantas, né, que ocorre então através das folhas, tá bom? Então, nas folhas, essa evaporação ela ocorre a partir das paredes celulares em direção aos espaços intercelulares de ar, né, ocorrendo a difusão através dos estômatos para a atmosfera. Então, o estômato ele atua como um regulador fundamental da taxa de transpiração, né, juntamente com uma camadazinha de ar que fica adjacente à folha, certo? E essa manutenção da transpiração ela é conseguida pela reposição da água perdida na fase de vapor, tá? Pela água da corrente transpiratória, que ocorre através do sistema condutor desde as raízes até as folhas, né? Através, então, né, de um gradiente potencial de água. Então, a gente pode, vocês devem se lembrar daquela nossa aula prática, né, que nós tivemos, que eu mostrei para vocês a mesa de tensão, né? Então, você pode pensar daquela maneira, nós temos aí sucções, né, no solo, representadas aí, né, por valores negativos, são presas aos solos por uma força, né? E para ter essa corrente, né, para estabelecer essa corrente transpiratória aí, nós temos aí, né, as sucções do solo até a sucção do ar. Então, a atmosfera, né, com seu potencial da água, né, muito negativo. Então, olha lá para vocês verem, o potencial do ar aí de menos 100 a menos 1000 atm, né? Então, esse potencial da água na atmosfera negativo aí, ó, grandemente negativo, ele atua como um dreno para o vapor de água. Então, quanto mais seco estiver o ar, ou seja, quando tiver uma baixa umidade relativa, mais negativo, né, maior vai ser essa força desse dreno. Entenderam? Bem, então nós sabemos o que é transpiração, né? O que é evaporação e a evapotranspiração. A evapotranspiração, pessoal, nada mais é do que o processo simultâneo de transferência de água para a atmosfera por evaporação da água do solo e por transpiração das plantas, tá? Então, dependendo das condições da vegetação, do tamanho da área vegetada, né, e do suprimento de água pelo solo, a gente define situações bem características aí, né? Como o potencial, né, o potencial real, né, de evapotranspiração, a evapotranspiração de oásis, potencial de cultura, né? E cada uma dessas aí apresenta uma particularidade. Então, o que seria a evapotranspiração potencial, né, representada pelo ETP, ou a evapotranspiração de referência, que é o ETO, né? A evapotranspiração potencial, pessoal, é a quantidade de água que seria utilizada por uma extensa superfície vegetada com grama, tá? Com altura entre 8 e 15 centímetros aí, com crescimento ativo, né? Cobrindo totalmente a superfície do solo e que não tenha restrição hídrica. Então, conceitualmente, a evapotranspiração potencial ela é limitada apenas pelo balanço vertical de energia, ou seja, pelas condições do ambiente local, né? Podendo ser também estimada por fórmulas, né, teórico-empíricas que foram desenvolvidas e testadas para várias condições climáticas. Então, a evapotranspiração nessas condições ela é tomada como referência quando a gente quer conhecer a evapotranspiração de uma cultura, tá? Em condições não padrão como essas. Então, a evapotranspiração potencial ele é um valor indicativo da demanda evapotranspirativa da atmosfera, né, de um determinado local em um determinado período. Então, sabendo-se aí que um gramado, né, nas condições definidas para evapotranspiração potencial, possui um índice de área foliar próximo a 3, né, a 3 metros quadrados de folha por metro quadrado de terreno, né, e sabendo também o coeficiente de reflexão, né, o albedo, no caso, o albedo da radiação solar da grama ao redor aí de 23%, nós conseguimos mensurar a evapotranspiração potencial ou de referência. E a evapotranspiração real?
né? Evapotranspiração real, gente, é definida como sendo a quantidade de água realmente utilizada por uma extensa superfície vegetada com grama, né, em crescimento ativo, cobrindo totalmente o solo, porém pode haver ou não restrição hídrica, tá? Quando não tem restrição hídrica, nós temos que a evapotranspiração real é igual à evapotranspiração potencial. Então, geralmente a evapotranspiração real é menor ou igual à evapotranspiração potencial. E aí, nesse ponto, é importante enfatizar que esses conceitos, né, de evapotranspiração potencial e real se aplicam exclusivamente a uma superfície gramada, tá bom? Isso, o que significa dizer isso? Que não faz sentido referir a uma evapotranspiração potencial de uma cultura, certinho? Bem, pessoal, já a evapotranspiração de oásis, né, é a quantidade de água, né, que é utilizada por uma pequena área vegetada, ou seja, irrigada, e essa área, né, essa pequena área vegetada e irrigada aí é circundada por uma extensa área seca, né, de onde provém energia por advecção, que é aquele transporte lateral de calor, né, por deslocamento de massa de ar. E isso aumenta a quantidade de energia disponível. Então, né, nesse caso, a evapotranspiração de oásis, ela é maior que a evapotranspiração potencial. Então, nessa figura aí, como vocês podem ver, né, nós temos aí uma área tampão ou de bordadura, né, necessária para que tenhamos aí um mínimo do transporte lateral dessa energia da área seca para a área úmida, certo? Que é a área que está sendo irrigada. E nessa área tampada aí, nessa área de bordadura, a evapotranspiração que ocorre, ela é a de oásis, tá? E o tamanho dessa área, ela depende do clima da região e do porte da vegetação. Então, a vegetação de maior porte, né, por interagir mais eficientemente com a atmosfera, ela necessita de uma maior área de bordadura do que um gramado, tá? Então, plantas que estão próximas de linhas de transição, né, transição aí entre o seco e o irrigado, recebem uma quantidade extra de energia que vem de uma área seca, aumentando, então, o seu consumo de água, tá? Plantas mais distantes da transição, né, elas são menos influenciadas por essas áreas secas e usam menos águas no mesmo período. Então, no caso da irrigação, nós temos que delinear, né, essas plantas de maneira de levar em consideração, então, essa variação ao longo da área irrigada, tá? Então, no caso de um pivô central, a área tampão é circular. Então, a quantidade de água que vai ser aplicada tem que ser calculada adequadamente para atender as diferentes demandas ao longo de um pivô, ok? Bem, e a evapotranspiração de cultura? A evapotranspiração de cultura é a quantidade de água utilizada por uma cultura em qualquer fase do seu desenvolvimento, certo? Então, desde o plantio ou semeadura até a colheita, quando não tivermos restrição hídrica. E por esse motivo também, né, nós podemos chamá-lo de evapotranspiração máxima de cultura. Então, a ETC, né, como vocês podem observar aí a abreviação de evapotranspiração de cultura, ela é função da área foliar, né, que é a superfície transpirante. Porque quanto maior a área foliar, maior vai ser a evapotranspiração de cultura para uma mesma demanda atmosférica, certo? E o índice que vai expressar esse tamanho da área foliar, né, em relação à área do terreno ocupado por uma planta, é o IAF, que é o índice de área foliar, certo? Então, gente, a ETC ela pode ser obtida a partir da evapotranspiração potencial, né, por meio desta relação, né, multiplicando por esse coeficiente aí, né, esse KC, que é o coeficiente de cultura, né? Então, em livros de irrigação, a gente tem muitas tabelas, né? Na própria literatura vocês vão encontrar muito desses coeficientes aí, porque eles variam, né, com as fases fenológicas, né? Também entre as espécies, ele varia entre variedades, cultivares. Por quê? Porque ele é função do índice de área foliar, tá bom? Aqui vocês podem observar, né, essa variação do coeficiente cultura com o desenvolvimento das culturas anuais, né? Então, à medida que a planta se desenvolve, o índice de área foliar ele cresce, né, até atingir um valor máximo. E depois ele decresce, né, no período de senescência das folhas, tá?
E por fim, pessoal, a evapotranspiração real da cultura, né? Que nada mais é do que a evapotranspiração, né? Nas mesmas condições da evapotranspiração da cultura, porém ela pode estar ou não com restrição hídrica, certo? Então a evapotranspiração real sempre vai ser menor ou igual à evapotranspiração da cultura. E como que a gente obtém isso? Através de um novo coeficiente, né? Que é o KS aí, representado como o KS aí, tá bom? Bem, pessoal, quais são os fatores, né, que determinam a evapotranspiração? Bem, nós temos diversos fatores, né, sendo a radiação líquida aí, né, uma das principais fontes de energia para esse processo de evapotranspiração, tá? Temos a temperatura, né, porque ao longo do dia nós temos um aumento da temperatura do ar, né, o que vai provocar um déficit de saturação, tornando a demanda evaporativa da água maior, né? A umidade relativa, né, que vai atuar em conjunto com a temperatura, ou seja, quanto maior a umidade relativa, menor vai ser a demanda evaporativa e, portanto, menor a evapotranspiração. O vento também é outro fator, né, porque a advecção, né, representando aí por esse transporte horizontal de energia aí, né, de uma área mais seca para uma área mais úmida, né? Então isso vai influenciar, porque o vento ele tem a capacidade de remover o vapor de água próximo às plantas, né? De uma região para outra, inclusive, tá? Então, esse efeito aí, combinado de temperatura, umidade, velocidade, eles podem definir, então, uma demanda atmosférica por fator de água, tá? Nós temos fatores de planta, né? Então, as espécies estão relacionadas, ou seja, a arquitetura foliar, né? O coeficiente de reflexão, que é o albedo, né? Ele influencia no caso do balanço, né, da radiação, o estágio de desenvolvimento da cultura, né, ou seja, determinado então no caso aí pelo índice de área foliar, a altura da planta, a profundidade do sistema radicular, tudo isso está diretamente envolvido, tá? Existem fatores de manejo, como a densidade, né, o espaçamento do plantio, né? Então, ou seja, isso aí determina uma competição intraespecífica, né, de planta para planta, a orientação desse plantio, né? Nós temos aí a capacidade de armazenamento de água no solo, porque nós vimos, inclusive, esses dias, os solos argilosos eles têm mais capacidade de armazenar água do que os solos arenosos, né? Então, os solos argilosos eles têm uma capacidade de manter uma taxa de evapotranspiração por maior período, né? Nós temos também impedimentos físicos, né, que podem limitar o crescimento, como compactação do solo, certo? Então, nós temos aí diversos fatores que determinam a evapotranspiração do solo, a evapotranspiração das culturas, tá bom? Bem, pessoal, então como nós vamos medir, né, a evaporação e a evapotranspiração? A evaporação, pessoal, né, nós temos então, no caso, medidas diretas e medidas indiretas, tá? A maneira medida direta, né, da evaporação, ele vai exigir da gente um reservatório, tá? Um tanque. E nesse tanque a gente tem que ter, né, esse nível da água, ele tem que ser medido com precisão, certo? E essa diferença das alturas dos níveis da água em dias consecutivos vão indicar para a gente o total que foi evaporado nesse período. Como é muito fácil fazer isso, né, essas medidas, né, desses tanques, eles têm sido muito utilizados para estimar a evaporação de lagos, tá? Ou até mesmo de cultura. Por quê? Porque existe uma correlação positiva entre a evaporação da água do tanque, né, com a de um lago, né, ou de uma superfície vegetada. Então, o principal tipo de tanque utilizado para medida de evaporação, né, é este aí, é o tanque classe A, né, tá? Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos. O seu uso também foi muito utilizado, né? Foi generalizado aqui no Brasil, e ele nada mais é do que um tanque cilíndrico de chapa de ferro galvanizado, tá? Ou de chapa inox de número 22, e ele possui aí 121 centímetros de diâmetro, certo? Também possui 25,5 centímetros de profundidade,
E ele tem algumas regrinhas para ser instalado. Ele tem que ser instalado a 15 centímetros sobre um estrado de madeira, tá? Ao redor de uma área gramada. E a leitura do nível da água, ela é feita num poço tranquilizador, que vocês podem observar aí, onde tem como se fosse um triângulozinho aí, ó. Esse poço tranquilizador aí, ele tem 25 centímetros de altura e 10 centímetros de diâmetro, e ele tem um parafuso micrométrico, né, de gancho. E esse gancho permite aí, né, nos dar a capacidade para medir essas variações de 0,01 milímetros. Então é bem preciso, tá? Só que atualmente aí a gente tem sensores eletrônicos, né, que medem o nível de tanque também, né, que possibilita a automação, né, e coleta dos dados desses tanques, tá? Qual que é o inconveniente? O inconveniente é que às vezes já se percebeu muito, ele é muito utilizado em pesquisa, tá? Então já pegou-se passarinhos tomando a água do tanque. Então pode acontecer alguns desses transtornos aí que pode superestimar, né, o valor da evaporação da água. Bem, pessoal, então como nós vamos medir, né, a evaporação e a evapotranspiração? A evaporação, pessoal, né, nós temos então, no caso, medidas diretas e medidas indiretas, tá? A maneira medida direta, né, da evaporação, ele vai exigir da gente um reservatório, tá? Um tanque. E nesse tanque a gente tem que ter, né, esse nível da água, ele tem que ser medido com precisão, certo? E essa diferença das alturas dos níveis da água em dias consecutivos vão indicar para a gente o total que foi evaporado nesse período. Como é muito fácil fazer isso, né, essas medidas, né, desses tanques, eles têm sido muito utilizados para estimar a evaporação de lagos, tá? Ou até mesmo de cultura. Por quê? Porque existe uma correlação positiva entre a evaporação da água do tanque, né, com a de um lago, né, ou de uma superfície vegetada. Então, o principal tipo de tanque utilizado para medida de evaporação, né, é este aí, é o tanque classe A, né, tá? Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos. O seu uso também foi muito utilizado, né, foi generalizado aqui no Brasil, e ele nada mais é do que um tanque cilíndrico de chapa de ferro galvanizado, tá, ou de chapa inox de número 22, e ele possui aí 121 centímetros de diâmetro, certo? Também possui 25,5 centímetros de profundidade, e ele tem algumas regrinhas para ser instalado. Ele tem que ser instalado a 15 centímetros sobre um estrado de madeira, tá? Ao redor de uma área gramada. E a leitura do nível da água, ela é feita num poço tranquilizador, que vocês podem observar aí, onde tem como se fosse um triângulozinho aí, ó. Esse poço tranquilizador aí, ele tem 25 centímetros de altura e 10 centímetros de diâmetro, e ele tem um parafuso micrométrico, né, de gancho. E esse gancho permite aí, né, nos dar a capacidade para medir essas variações de 0,01 milímetros. Então é bem preciso, tá? Só que atualmente aí a gente tem sensores eletrônicos, né, que medem o nível de tanque também, né, que possibilita a automação, né, e coleta dos dados desses tanques, tá? Qual que é o inconveniente? O inconveniente é que às vezes já se percebeu muito, ele é muito utilizado em pesquisa, tá? Então já pegou-se passarinhos tomando a água do tanque. Então pode acontecer alguns desses transtornos aí que pode superestimar, né, o valor da evaporação da água. Bem, pessoal, então como que a gente faz para poder calcular a evapotranspiração do tanque? Ainda como medida direta, pessoal, e vale ressaltar que essas medidas diretas, né, de evapotranspiração são difíceis, né, são onerosas, e que seu uso se justificam apenas em condições experimentais, nós temos também os lisímetros, certo? Que também são conhecidos como evapotranspirômetros, certo? Esses equipamentos, eles consistem de uma caixa impermeável que contém um volume de solo, né, que a gente consegue, por ter esse volume de solo, a gente consegue conhecer com detalhes alguns termos do balanço hídrico, do volume amostrado. Então, nós temos aí
lisímetros de drenagem, lisímetros de lençol freático constante ou lisímetros de pesagem. Nesse exemplo aí, nós temos um lisímetro de drenagem, tá? E ele funciona, né, adequadamente, assim, em períodos longos de observação, em aproximadamente 10 dias. E o seu princípio, né, que rege, né, seu funcionamento é o de conservação da massa para a água em um volume de solo. Então, você tem aí que, por exemplo, a variação do armazenamento de água no solo, né, é igual à precipitação, oriunda da chuva, né, mais a irrigação, menos a evaporação, certo? E no caso a evapotranspiração, porque nós temos uma cultura, né, sobre ele, podemos ter a cultura sobre ele, mais a ascensão capilar, né, que é aquele movimento da água, né, que ascende no solo, tá? E menos a drenagem profunda, né, que a gente consegue medir aí. Então a gente consegue medir nesse caso a evapotranspiração, certinho? Bem, pessoal, esses valores de evapotranspiração potencial, eles também podem ser estimados a partir de elementos medidos na estação agrometeorológica, né? No qual existem vários métodos para essa estimativa. Então, eu vou mostrar alguns para vocês, né, que são métodos indiretos, né, que são muito aplicados na prática, né, porque as equações não são tão complexas, e a aplicação vai depender aí das informações meteorológicas que nós temos disponíveis no local. Então, de modo geral, todos esses métodos são empíricos, tá? E dentre eles, né, como está mostrando aí para vocês, nós temos o método de Thornthwaite, tá? Esse foi um dos primeiros métodos desenvolvidos exclusivamente para se estimar a evapotranspiração potencial mensal. E inicialmente a gente vai calcular uma evapotranspiração potencial padrão, né, em milímetros por mês, dado por essa fórmula aí. Então, a gente verifica aí que para casos em que a temperatura média mensal, né, esse N aí indica para a gente o índice, né, esse N indica para a gente o mês que vai ser representado. Por exemplo, N igual a 1, janeiro, N igual a 2, fevereiro, e por aí vai, tá? Então, quando essa temperatura aí, por exemplo, de janeiro, estiver entre 0 e 28,6 graus, nós aplicamos essa primeira equação. Caso seja maior que 28,6 graus, nós aplicamos essa segunda equação, correto? E nessas equações a gente precisa aí, né, do índice que expressa o nível de calor disponível na região, tá? Esse índice, né, ele depende do ritmo anual da temperatura, correto? E aí ele integra, né, o efeito térmico de cada mês e ele é calculado por essa fórmula aí que está mostrando para vocês, né? No qual aí o I é igual a 12 que multiplica 0,2 TN, né, elevado a 1,514. E na primeira equação aí, né, dessa potencial padrão, evapotranspiração potencial padrão, a gente tem um expoente Azinho, né? Esse expoente Azinho aí também é função do I, tá? Desse índice. E ele também é um índice térmico regional e ele é calculado por essa função polinomial aí que está apresentada por vocês, né? Então, a gente calcula isso aí, né, com as normais climatológicas e dependendo aí, né, esses valores, né, podem se tornar constantes, né, independente do ano da estimativa da evapotranspiração padrão, tá? Esse valor da evapotranspiração padrão calculado por definição, ele representa o total mensal de evapotranspiração que ocorreria naquelas condições térmicas, né, para um mês padrão de 30 dias. E considera ainda que cada dia teria 12 horas de fotoperíodo. Então, para a gente obter a evapotranspiração potencial do mês correspondente, né, esse evapotranspiração padrão, ele tem que ser corrigido em função do número real de dias, né, e do fotoperíodo do mês. Então, a gente teria que multiplicar a evapotranspiração padrão por uma correção. E essa correção, ela é dada, né, pelo número de dias que tem o mês dividido por 30, né, porque na padrão a gente considera que tem 30 dias,
multiplicada pelo número de horas de fotoperíodo dividido por 12, porque também na equação padrão considera que cada dia teria 12 horas de fotoperíodo aí, tá? Então, nós temos tabelas também que representam esses valores aí, tá? E em muitas situações, né, como por exemplo no manejo de irrigações, é conveniente, né, que o cálculo dessa evapotranspiração potencial ela seja na escala diária, tá? Ou até mesmo em dias. Então, só basta a gente conhecer aí, né, o índice, né, e esse expoente A, né, do local. E também a média, né, da temperatura do dia ou dos dias específicos, certo? Então é isso, sobre a equação de Thornton, né? Esse método de Thornton, ele é bem tranquilo de ser calculado. Então, para exemplificar para vocês, porque quando a gente vê esse tanto de equação, a gente começa a pensar, nossa, mas é complicado. Eu vou mostrar para vocês que não é, tá? Então, digamos aí que nós temos alguns dados, né, da região de São Gotardo, né? Então, nós temos aí que no mês de janeiro, né, então seria o N igual a 1, mas isso é apenas um índice, né, só representa o mês que nós estamos trabalhando, que a temperatura média, né, seria de 20 graus Celsius, nós teríamos um fotoperíodo aí, né, de 14 horas, um número de dias, né, que é o NDP, são 31 dias, o mês de janeiro tem 31 dias, e a temperatura média anual é de 22 graus, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Então, primeiro a gente tem que calcular o índice, né? Então, a gente pega a temperatura média e substitui nessa equação do índice. Então, vocês podem observar aí que eu multipliquei a temperatura aí por 20, né? Já encontrando o índice. Depois, a gente já pode calcular aquele Azinho, né? Que é elevado no expoente lá. Então, a gente substitui esse índice que a gente calculou, né? Como mostra aí para vocês, destacado em negrito, né? Então, a gente substituiu aí o I no local, né, de cada I, encontrando aí 2,51 aproximadamente, né? E depois a gente já pode calcular, né, a evapotranspiração padrão, né, por a forma. Então, o que a gente precisa aí no caso, né? Da temperatura média, certo? Do índice e do Azinho. Então, a gente encontra aí uma evapotranspiração padrão de 66,79 milímetros por mês. E para corrigir? Para corrigir, a gente tem que pegar isso que a gente encontrou e fazer essa correção. A correção nada mais é, né, do que o número de horas dividido por 12. Então, no caso, a gente tem um fotoperíodo aí de 14 horas, né? A gente divide por 12 e multiplica pela correção do número de dia do período, né? Então, a gente pega os 31 dias, divide por 30 e encontra aí uma correção de 1,2. Então, basta multiplicar essa evapotranspiração padrão por essa correção. Então, a gente encontra aí, né, 80,51 milímetros por mês. Se a gente dividir por 31 dias, nós encontramos 2,59 milímetros por dia. Pessoal, nós também temos o método desenvolvido por Camargo, tá? Esse método desenvolvido por Camargo, né? Ele foi desenvolvido para simplificar a utilização do método de Thornton, tá? Então, Camargo, né, para simplificar mais, né, essa estimativa da evapotranspiração, ele propôs essa fórmula, né, que é igual a 0,01 vezes a irradiância solar global extraterrestre, né, que expressa aí em milímetros de evaporação equivalente por dia, multiplicado pela temperatura média do ar, né, num período considerado, e multiplicado também pelo número de dias do período considerado. Essa fórmula, pessoal, ela facilita a estimativa da evapotranspiração potencial, porque nós não temos a necessidade de conhecer a temperatura média anual, né? E ela reproduz bem os valores estimados pela fórmula de Thornton, tá? Então, como exemplo aí, nós temos a tabela, né, dos valores de radiância solar extraterrestre, e aí digamos que nós temos aí que São Gotardo está localizado na latitude 19 graus aí, né? Então, basta a gente buscar aí, nós estamos nas latitudes sul, essa tabela já é para latitude sul, então a gente busca aí, né, a latitude aproximadamente 20, correto? Buscamos o mês que nós necessitamos, então digamos que nós estamos aí no mês
o do exemplo, seria janeiro, né? Então, seria 16,7, tá? O coeficiente, né? O Q0. E aí, basta multiplicar pela temperatura média e pelo número de dias do período considerado, tá? Então, bem tranquilo de se calcular a evapotranspiração potencial pelo método de Camargo. Nós temos também, pessoal, o método de Hargreaves e Samani, tá? Esse método também empírico, ele foi desenvolvido para a região de clima seco, tá? Ele baseia-se na temperatura média do ar e na amplitude térmica e tem como vantagem, né, a sua aplicabilidade em climas áridos e semiáridos, como, por exemplo, no Nordeste brasileiro, né? Então, a desvantagem, né, é a sua limitação para seu uso, né, em determinadas condições, né, apresentando aí superestimativas em climas úmidos, por exemplo, né? Então, ele é dado aí por um coeficiente aí 0,0023 multiplicado pela irradiância solar extraterrestre, né? Que também multiplica a temperatura máxima menos a mínima elevado ao expoente meio, e multiplicado ainda por 17,8 mais a temperatura média, né, vezes o número de dias do período. Então, por exemplo, em São Gotardo, né, nós temos aí, digamos, em janeiro, uma temperatura média de 20 graus, uma irradiância de 16,7 milímetros por dia e um número de dias do período considerado 31 dias, né? Além disso, nós temos que ter a temperatura máxima e mínima, né, como tem no exemplo, e aí basta substituir estes valores na equação. Então, é bem tranquilo também. Lembrando, né, que a gente obtém esses valores aí mensais. Então, para a gente ter essa estimativa por dia, nós temos que dividir, né, esse valor pelos dias considerados, ok? Bem, pessoal, finalmente nós temos também o método de Pinamontagne, tá? Esse método é um método micrometeorológico, né, descrito por Pinamontagne. Ele também foi adaptado ainda em 1989 por Allen, né, e demais pesquisadores, para estimar a evapotranspiração de referência na escala diária, tá? E atualmente ele é o método padrão utilizado pela FAO. E ele expressa, então, né, a evapotranspiração potencial em milímetros por dia. Então, como vocês podem ver, a equação ela é bem mais complexa, né? Porque ela utiliza aí, né, a radiação líquida total diária, o fluxo de calor no solo, dado pela letra G, né? Ela utiliza aí ainda, né, as constantes psicrométricas, né, a temperatura média do ar, a velocidade do vento, né, dado por O2 aí, né? Utiliza ainda a pressão de saturação de vapor, né? E a pressão parcial de vapor, ok? Então, é um método bem completo, por isso ele é o padrão utilizado hoje. E o interessante é que as estações meteorológicas, né, automatizadas, elas já nos fornecem essa evapotranspiração aí de referência, tá bom? Então, na outra tela não deu para vocês verem, né? Mas o cálculo aí da pressão de saturação, né, e parcial são determinados por essas fórmulas aí, tá? E quanto à escolha, pessoal, do método, né, de estimativa da evapotranspiração potencial, vai depender de uma série de fatores, né? O primeiro deles é a disponibilidade desses dados meteorológicos, né? Porque os métodos complexos, eles vão exigir um grande número de variáveis, né? E eles só vão ter aplicabilidade quando a gente tiver disponibilidade de todos esses dados, né? Então, por exemplo, o método de Pinamontagne, ele não vai poder ser empregado em um local que só se dispõe de dados de temperatura do ar, né? Um outro fator é a escala de tempo. Normalmente, esses métodos empíricos, né, como o de Thornton e o de Camargo, eles estimam muito bem a evapotranspiração potencial em uma escala mensal, tá? Ao passo que esses outros métodos que envolvem o saldo de radiação, eles apresentam boas estimativas na escala diária. Então, para finalizar, né, no caso dos modelos empíricos, é necessário que a gente conheça aí as condições climáticas, né, para as quais essas equações foram desenvolvidas, porque
normalmente elas não são de aplicação universal, né? Então, a gente tem que dar uma pesquisadinha aí. E esses métodos, né, como o de Thornton e o de Camargo, por exemplo, a gente aplica aí em regiões de clima úmido. Então, eles não apresentam boas estimativas para regiões de clima seco, né, de onde eles tendem aí a subestimar, né. Então, é isso, pessoal. A respeito dos métodos empíricos, né, para a estimativa de evapotranspiração potencial. Bem, pessoal, agora nós vamos, né, visualizar esses equipamentos na prática, tá? Para isso, eu vou apresentar para vocês um videozinho gravado pela EPAMIG, né, da estação meteorológica que eles possuem. Então, é bem completinho, só não apresentam o tanque classe A nem os lisímetros, tá bom? E depois fiz um vídeo à parte para vocês também, mostrando como trabalhar com os dados de uma estação meteorológica automatizada, né? Fiz uma pequena gravação lá na UFV do campus de Rio Paranaíba, mostrei a estação que nós temos lá, alguns irrigâmetros que também são utilizados no manejo da irrigação, mostrei alguns lisímetros, né? E mostrei como que é, né, o processamento dos dados. E ainda fiz um outro vídeo à parte mostrando como trabalhar com esses dados para eu poder passar para vocês o trabalhinho para vocês fazerem, tá? Então, ensinei o passo a passo como que eu quero que vocês trabalhem com os dados de uma estação meteorológica. Então, vamos lá, assistem o vídeo, é bem interessante, vai engrandecer bastante vocês, tá? Porque é muito importante nós termos esse conhecimento para futuras disciplinas também, beleza?